De probabilidade. Então, primeiramente, alguns conceitos básicos. Primeiramente, né, o que é experimento? E aí a gente pode afirmar que experimento é um processo qualquer de observação de um fenômeno. Ou seja, a gente quer verificar, por exemplo, quantos carros passam por um pedágio. Então, isso é um experimento, né, que será feito. Da mesma forma, se a gente quer saber quantas pessoas passam pela portaria de um prédio em um determinado dia, ou em determinada parte do dia, ou em 1 hora, ou em 2 horas, então isso também caracteriza um experimento. Assim como, por exemplo, se a gente quer verificar a produção de pães, ou quantos pães são produzidos pela manhã, ou a parte da tarde, ou parte do dia qualquer, ainda quantos livros foram comprados por pessoas que saem de uma determinada livraria, ou seja, a quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que efetivamente compram alguma coisa. Então, tudo isso caracteriza um experimento. Outro conceito importante para a gente é de espaço amostral. Então, dado um experimento, o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Exemplo, se nós vamos fazer o lançamento de um dado. Ora, o nosso universo de discurso, ou seja, o nosso espaço amostral, ele existe apenas em 6 possibilidades, que é de dar o número 1, ou o número 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse é o nosso espaço amostral. Da mesma forma, se a gente vai fazer um experimento e a gente quer saber qual que é o espaço amostral do tipo sanguíneo, só existe 4 possibilidades, né? Na verdade, pode ser A positivo ou A negativo, B positivo, B negativo, AB, O positivo, O negativo, enfim. Mas os tipos sanguíneos são esses 4 aqui possíveis, não existe nenhuma outra possibilidade. Se a gente vai, por exemplo, ensaiar sobre hábitos de fumantes, né? A gente quer saber quantos fumantes em uma determinada região, enfim, ou numa sala de aula, por exemplo, a gente quer determinar ali qual é o hábito de fumar das pessoas. No nosso espaço amostral existem 2 possibilidades apenas, né? De serem fumantes ou não fumantes apenas. Se a gente quer medir, por exemplo, o tempo de duração de uma lâmpada, esse seria o nosso experimento, a possibilidade é de o tempo ser maior do que 0. Ou seja, a partir do momento que a gente instala essa lâmpada, a partir daí, o uso contínuo dela vai estabelecer a vida útil dessa lâmpada, então o tempo tem que ser pelo menos maior do que 0. Então, esse é o conceito de espaço amostral. Bom, então, espaço amostral para o lançamento de 2 moedas. Bom, então, nós temos aqui 2 possibilidades de dar cara ou coroa para cada uma das moedas. Então, o nosso espaço amostral poderia ser cara, primeira moeda, cara, segunda moeda. Cara, primeira moeda, coroa, segunda. Ou coroa, primeira moeda, cara, segunda moeda. Coroa, primeira moeda, cara, segunda moeda. Portanto, o nosso espaço amostral aqui, ou seja, as possibilidades de resultados, são 4 possibilidades. Ainda sobre eventos, a gente pode dizer que é uma combinação de resultados dentro de um espaço amostral. Então, se a gente pegar, por exemplo, comparar 2 ações, uma ação aqui que foi chamada de alfa e uma outra ação, aqui já estou falando de mercado financeiro, né, uma segunda ação, uma ação beta, e a gente quer saber a variação de preços de uma ação da Bolsa de Valores em relação a outra ação dessa Bolsa de Valores. Existem apenas 3 possibilidades. Essa ação ela pode aumentar, ou seja, ela pode subir de preço, ela pode cair, portanto diminuir, ou ela pode permanecer com o mesmo preço. O mesmo vale para a segunda ação. Ela pode aumentar de preço, ela pode cair ou pode permanecer constante. Então,
quando a gente pega a quantidade de eventos possíveis de acontecer dentro desse espaço amostral, são essas 6 possibilidades aqui. A primeira ação, por exemplo, ela pode estar em alta. A segunda ação, ela pode estar em baixa. Ela pode estar também em alta, ela pode estar em baixa, ou ela pode estar com preço constante. Essa primeira ação, ela pode estar diminuindo. A segunda ação, ela pode estar em alta, ela pode estar diminuindo também, ela pode estar constante. E se a gente pegar, então, a terceira possibilidade da primeira ação, que é um valor constante, a segunda ação em relação a ela pode estar aumentando, diminuindo ou permanecendo constante também. Portanto, a gente tem 6 eventos possíveis dentro desse espaço amostral. Bom, aí aquilo que eu comentava agora há pouco, né? Se a gente pegar o evento aumentar preços, só esse evento, né? Aumentar o preço da ação alfa, quais são as possibilidades de evento? Seriam 3 apenas, né? Ou seja, dado que a primeira ação, a ação alfa, ela está em alta, só existem, então, outras 3 possibilidades de eventos, que é a segunda ação está em alta, ou ela está em baixa, portanto, diminuindo, ou constante. Então, o nosso espaço, a quantidade de eventos, quando a gente fixa um evento, ele cai, neste nosso exemplo, para 3 possibilidades apenas. E, obviamente, existem aqueles eventos que são mutuamente exclusivos, ou seja, quando acontece uma coisa, automaticamente exclui as demais possibilidades. Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira ação, que foi chamada aqui de ação alfa, se ela está aumentando, automaticamente ela não está nem diminuindo e nem está com valor constante, porque esses eventos eles são mutuamente exclusivos e é impossível acontecer mais de um desses eventos simultaneamente. Eventos não mutuamente exclusivos, você tem ao menos um resultado em comum. Então, se a gente pegar aqui na primeira linha, o resultado em comum dela é a ação A aumentar. Então, isso acontece aqui, isso acontece aqui e aqui também. E no caso da coluna, o evento em comum já é a ação B, a ação alfa, perdão, a ação beta, ela permanecer em alta. Então, é o evento comum. E a variação está exatamente na ação alfa, que ela pode aumentar, diminuir ou permanecer constante. Então, esses eventos, eles são mutuamente exclusivos. E repito, né, para que isso aconteça, pelo menos um resultado precisa estar em comum. Evento interseção é quando a gente tem o cruzamento de 2 eventos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, o primeiro evento é a ação A aumentando. A interseção dele, por exemplo, com a ação beta aumentando. Aonde está o evento interseção? Está na primeira coluna. Né? Ele é exatamente a interseção desta linha com essa coluna. Portanto, ele é o evento interseção. Já o evento união é a união desses eventos, como o próprio nome indica. Então, se eu pegar este evento aqui e unir com este outro evento aqui, o que eu vou ter de resultado é a, ou seja, a ação A aumentando, a ação alfa, perdão, e a beta também, alfa aumentando, beta diminuindo, alfa aumentando, beta constante, e esses outros 2 eventos aqui, que é a ação beta sempre aumentando, juntamente com a ação alfa diminuindo e se mantendo constante. Então, quando a gente faz a união desses eventos, aquele evento em comum, interseção, ele não se repete dentro do universo de estudos. O complemento de um evento
é exatamente aquilo que você não pegou em termos de evento. Então, se a gente tem um evento X qualquer, dentro de um conjunto de possibilidades de eventos, que a gente chama isso de espaço amostral, e o que a gente pode determinar o complemento desse evento são todos aqueles outros eventos que não foram contemplados. Então, para isso ficar mais claro, o diagrama de Venn, que é uma forma de representar graficamente conjuntos, ele consegue mostrar visualmente melhor todos esses eventos que eu acabei de citar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos. Observe que o evento A ele não depende do evento B. Eles são mutuamente exclusivos. Então, qual que é a probabilidade desses dois eventos acontecerem? A probabilidade é a probabilidade da união, ou seja, é a probabilidade, já que eles são mutuamente exclusivos, é a probabilidade do evento A acontecer mais a probabilidade do evento B acontecer. Quando a gente pega o evento união, perdão, aqui está pegando exatamente... Bom, vamos pegar primeiro a união desses eventos. A união seria esse contorno aqui, tá? E daqui tem aqui, mais aqui. Para ser mais exato, o que a gente faz? A gente pega a probabilidade do evento A acontecer, mais a probabilidade do evento B acontecer. Observe que essa parte achurada, ela foi contabilizada duas vezes. Ela foi contabilizada aqui, com a probabilidade do evento A acontecer, e ela foi contabilizada aqui também, com a probabilidade do evento B acontecer. Então, obviamente, eu preciso excluir a probabilidade dessa interseção, ou seja, eu retiro uma das contagens para que eu tenha a probabilidade, então, da união desses dois eventos. Meninas, vocês estão entendendo? Jennifer e Lívia? Sim, professor. Tranquilo, não é? Sim. Isso aqui vocês já devem ter visto, vocês já devem ter feito essa disciplina. Aqui é mesmo para a gente recordar, porque eu vou precisar de um pouco desses conceitos para a gente montar algumas coisas para frente. Por isso que eu estou aqui recordando. Então, para a gente fazer isso de uma forma mais prática, imagine, por exemplo, o dado que a gente vai lançar. Então, o nosso universo de discurso, ou seja, os nossos eventos possíveis, cada uma das faces desse dado sair. Portanto, o evento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponha que o nosso evento A, eu tenha feito 3 lançamentos, por exemplo, e aí tenha dado 2, 4 e 6. Eu vou pegar um evento B, que foram 3 outros lançamentos, que deram 4, 5, 6, e fiz um terceiro lançamento de uma única vez, que deu o valor 1. Então, agora, o que eu quero saber? Eu quero fazer a união do evento A com o evento C. Observe que eu vou unir este conjunto com este. Como nenhum elemento aqui se repete, a união é o conjunto de todos eles. Se a gente pegar aqui, desse mesmo conjunto, desses dois conjuntos, a interseção é o elemento em comum. Observem que nesses dois conjuntos aqui, no A e no C, não existe nenhum elemento em comum entre eles. Portanto, a interseção é um conjunto vazio. Agora, se a gente fizer, por exemplo, a interseção de A com B, observem vocês que o 4 e o 6 são elementos em comum. Portanto, a interseção desses dois conjuntos devolve exatamente esses dois elementos. E se agora a gente fizer a união de A com B, observe que esses elementos repetidos, que é o 4 e o 6, eles são contabilizados apenas uma vez. Quando a gente faz a união, então a gente tem um resultado de 2, 4, 5 e 6. E o complemento de A. O complemento de A é exatamente o que falta
é exatamente o contrário dele. Ou seja, se a gente comparar esse elemento A com o elemento, com o espaço amostral, quando a gente pega o complemento, dá exatamente os elementos que não estão aqui. Portanto, a gente teria aqui o 1, o 3 e o 5 como resultado do complemento. Ou seja, são aqueles eventos que não estão contidos no conjunto de eventos em questão. Bom, evento aleatório, a gente pode chamar, é aquela situação onde ocorrem resultados que não podem ser determinados com muita certeza, com exatidão. Então, por exemplo, se a gente considerar que nós temos um dado que não está viciado, então quando a gente joga esse dado, o lançamento de um dado, ele passa a ser um evento aleatório, porque ele pode dar qualquer resultado. A mesma coisa quando a gente pega o hábito de fumar, a gente pega de forma aleatória dentro de uma sala de aula. O que eu chamo de aleatório? Eu não pego elementos em sequência. Eu faço um sorteio de sorte que qualquer indivíduo de uma sala de aula tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Quando eu pego uma sequência, isso não ocorre. Portanto, quem está do lado do primeiro escolhido tem maior possibilidade de quem está no fundo da sala, do outro lado da sala, por exemplo. Então, a gente diz que esse evento não é um evento aleatório. Então, considera-se aleatório quando todos os participantes têm a mesma probabilidade de ser elegível. Então, quando a gente vai estudar o hábito de fumar e sorteia um aluno qualquer dentro da sala de aula, esse evento, ele por si só, ele é um evento aleatório, independentemente se o indivíduo fuma ou não fuma. O ato de selecioná-lo é que foi aleatório. O mesmo vale para a condição climática, né? Por exemplo, se a gente pegar em 11 de 10 de 2022, a probabilidade de fazer sol ou fazer chuva será um evento aleatório. A gente não consegue determinar isso com precisão. Hoje está chovendo, mas exatamente daqui a um ano pode ser que esteja, pode ser que não esteja. E veja bem que a gente está pegando um dia de um período chuvoso, mas o evento em si, ele é aleatório. Pode ser que chova, pode ser que não chova. O mesmo vale, por exemplo, uma taxa de inflação. Se a gente quiser pegar isso daqui a 10 anos, qual será a taxa de inflação? Será um evento aleatório. Pode ser que tenha aumentado, pode ser que tenha diminuído, pode ser que tenha ficado constante. O mesmo vale para o resultado do exame de sangue. Então, veja bem, eu não estou falando do resultado do exame em si, mas se eu tenho ali um conjunto de vários resultados e eu vou escolher um resultado, o próprio ato de escolha, desde que eu garanta que todos os exames tenham a mesma probabilidade de ser escolhido, a gente diz que isso é um evento aleatório. Bom, vamos ver um pouquinho sobre probabilidade condicional, e a gente vai usar muito isso a partir da próxima aula. A gente diz, é indicado dessa forma aqui, né? P de A barra B, e a gente lê o seguinte: é a probabilidade de A acontecer tendo ocorrido o evento B. É dessa forma que a gente lê esse tipo de probabilidade condicional. Então, exemplo. Suponha que o Departamento de Recursos Humanos de uma organização com 1.000 empregados fez um amplo levantamento com seus funcionários, visando determinar um conjunto de características motivacionais. Para certos propósitos, os funcionários foram agrupados em duas categorias funcionais, sendo fábrica, e aí envolvia produção, expedição, a área de projetos, ou administração, como sendo a administração geral, finanças, vendas, promoção, pesquisa de mercado. Então, para cada uma dessas categorias, buscou saber quantos funcionários estavam motivados e quantos não estavam. E o resultado foi apresentado numa tabela. Então, a fábrica inteira foi dividida em dois grupos, a empresa, né, como sendo inteira, como sendo fábrica e administração, e os resultados possíveis eram estar motivado e não estar motivado. Então, de modo que nós tínhamos 600 funcionários na fábrica
e 400 funcionários na administração, totalizando 1.000 funcionários da empresa inteira. Então, vamos estabelecer que N é denominado o evento motivado e N o evento não motivado. F significa pertencer à fábrica e A é o evento pertencer à administração. E aí a pergunta é, qual que é a probabilidade de o funcionário estar não motivado, sabendo-se que ele pertence à administração? Então, olha só, aqui está sendo condicionada ao indivíduo pertencer à administração. Então, nós estamos falando aqui de um conjunto, de um universo de discursos de 400 pessoas. E é saber o seguinte, ele tem que estar não motivado. Então, a pergunta é, qual que é a probabilidade de um indivíduo não motivado, ser não motivado, dado que ele é um indivíduo da administração? A gente pode dizer que a probabilidade da interseção desses eventos, de ele não estar motivado, vou até colocar esse cruzamento aqui para ficar mais fácil. Então, a interseção é a probabilidade dele não estar motivado face que ele é da administração. Então, nós estamos pegando esse elemento aqui, essa quantidade de pessoas, 150, ou seja, é a interseção, dividido pela probabilidade de ele ser da administração. Portanto, essa probabilidade vai ser 150, que é a probabilidade da interseção dos eventos, dividido pelo total, ou seja, que é a probabilidade de ser da administração. Quando a gente faz essa conta, a gente chega no valor de 37,50%. Lembrando a vocês que 37,5% é a mesma coisa que 37,5 dividido por 100. Eu vou até apagar esse porcento aqui. Então, isso aqui, 37,5%, é exatamente esse valor aqui. Bom, e aí, agora, desejo saber o seguinte, qual que é a probabilidade de um funcionário não motivado da empresa ser da administração? Ora, veja bem, nós temos não motivados da fábrica e não motivados da administração. E aqui, veja bem que eles não está condicionando o evento ser motivado, não motivado, ser o indivíduo da administração. Isso está sendo condicionado com a empresa como um todo. Portanto, nós não estamos falando de 400 pessoas, nós estamos falando da 1.000 pessoas. Agora, o fato de não motivado tem que ser da administração. Portanto, a probabilidade é de ser 150 dividido por 1.000. Se a gente fizer essa divisão aqui, vai dar mais ou menos 0,15%. Deixa eu cortar aqui 3 zeros. Vai dar 3 zeros aqui, vai dar 0,15. Portanto, 15% de funcionários não motivados tem a administração em relação à empresa como um todo. E agora, veja bem, a probabilidade de ele pertencer à administração. Agora nós vamos pegar um indivíduo desses 1.000 e qual que é a probabilidade de ele ser da administração? Ora, é a quantidade de funcionários da administração dividido pelo total de funcionários da empresa. Então, a maneira como a gente pergunta é que estabelece a forma como nós vamos calcular essa probabilidade ou essa proporção. O que eu estou fazendo aqui? Bom, agora aqui a pergunta é... Isso aqui acho que eu repeti um slide. Isso aqui a gente já tinha comentado. Calcula a probabilidade de o funcionário estar motivado sabendo que ele pertence à fábrica. A mesma coisa aqui. Então, ele está motivado, essa coluna aqui, e ele pertence à fábrica.
Então, é a probabilidade da interseção desses dois eventos, dividido pela probabilidade de ele pertencer à fábrica, que é 600. Portanto, a gente vai ter 500 dividido por 600, isso aí vai dar 83,33%. E aqui, veja bem, por meio dessa equação, a gente consegue estabelecer uma outra, que é a probabilidade condicional a partir dessa equação. Porque, veja bem, se eu pegar esse denominador aqui e passar para cá, multiplicando, a gente tem essa equação aqui. Então, isso nos dá a probabilidade condicional de obter que é a regra do produto da probabilidade. Então, a probabilidade da união de eventos vai ser a probabilidade do evento B acontecer face a probabilidade de o evento A acontecer condicionado ao evento B tenha ocorrido. Ou seja, essa equação aqui é apenas uma variação dessa equação de cá. Alguns exercícios aqui só para a gente consolidar um pouco do que eu acabei de falar. Então, primeiro exercício, né? Qual que é a probabilidade de, em um lançamento de dois dados não viciados, obtermos as faces voltadas para cima cuja soma seja igual a 8? Bom, a gente primeiramente precisa determinar qual que é o universo de discurso nosso, ou seja, qual é a quantidade de eventos possíveis, qual que é o nosso espaço amostral. E aí, se a gente pegar, por exemplo, se a gente fixar aqui, ó, a face 1 para o primeiro dado, o segundo dado ele pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joia. Se a gente fixar agora o primeiro dado com a face 2, como sendo a face 2, a variação é a mesma. E assim sucessivamente. Se a gente contar isso aqui, nós vamos ter então 6 eventos vezes 6 eventos. Portanto, nós vamos ter 36 eventos possíveis. Agora, deseja-se saber o seguinte: a soma dos resultados das duas faces, né, que são para o alto, tem que ser 8. Se a gente olhar isso, a possibilidade de dar 8 é só quando os resultados derem 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 5 e 3 e 6 e 2. Portanto, a gente tem a probabilidade de 1, 2, 3, 4, 5 eventos acontecerem num universo de 36. Então, quando a gente faz essa conta, a gente chega aí em 13,9%, que é a probabilidade de dois dados serem lançados simultaneamente, dados não viciados, e cujo resultado da soma ser igual a 8. Ou seja, próximo aí de 14% disso acontecer. Se a gente pegar esse mesmo exemplo, e agora a gente quer saber o seguinte: lançado dois dados não viciados, qual é a probabilidade de dois números ímpares saírem? Ora, a gente tem a possibilidade, aqui tem um erro aqui, porque eu tenho 36 eventos e não 26. Eu vou até refazer essa conta aqui para ver se eu só errei na digitação. Agora, qual que é a probabilidade de serem dois números ímpares? A gente vai ter aqui... perdão. Na verdade, não é ser dois números ímpares, não. É a chance de a soma ser igual a 6. Perdão. Porque números ímpares eu teria que incluir esse aqui também. Esse aqui e esse aqui. E isso não aconteceu. O processo de seleção, né, para que a soma desses resultados seja mais a 6. Então, a possibilidade disso acontecer é 1 e 5. Aqui não existe nenhuma possibilidade de a soma darem 6, se valendo de números ímpares, né? Aqui, para dar 6, os números teriam que ser par. Então, isso
não pode acontecer segundo o processo de seleção aqui. Aqui teria que ser 3 e 3. Aqui não existe nenhuma possibilidade de você alcançar a soma 6 somando números ímpares. E aqui 5 e 1. Portanto, o que nós vamos ter aqui são 3 eventos. Vai ser esse, mais esse evento. 3 num total de 36. Deixa eu fazer essa conta rapidamente aqui. 3 dividido por 36 é 8,33%. Está errado aqui só essa quantidade, depois vocês corrigem no material de vocês. Bom, agora a questão é, no lançamento de uma moeda e um dado, determina a probabilidade de obter o seguinte resultado. Da cara e sair o número 2. Bom, quais são a quantidade de eventos possíveis de serem feitos, de ocorrerem? A moeda ser cara e o dado 6 possibilidades de resultados. A moeda da coroa e o dado você tem novamente 6 possibilidades. Portanto, você tem aí 12 eventos possíveis. Ora, desses 12 eventos possíveis, o único evento que se deseja é cara e número 2. Então, o que nós temos em termos de probabilidade? É um evento possível num total de 12. Quando a gente faz essa conta, dá 8,3%. Uma outra maneira de nós fazermos isso é a probabilidade de dar cara. Ora, a probabilidade de dar cara, aqui ficou invertido. A probabilidade de dar cara é 1 em 2 possibilidades, né? Eu tenho 2 possibilidades aqui, a cara é uma delas. E a probabilidade de um número ser 2 é 1 no universo de 6. Então, na hora que a gente multiplica essas duas probabilidades, a gente chega nesse mesmo resultado. Então, existem 2 caminhos possíveis. É a quantidade de eventos totais, a quantidade de evento desejado dividido pela quantidade de eventos totais. É uma forma. A segunda forma é a multiplicação das probabilidades individuais deles ocorrerem. Então, aqui, de ser cara, aqui a probabilidade de dar o número 2. Quando você multiplica essas duas probabilidades, você chega também nesse mesmo resultado. Então, são 2 caminhos possíveis. O quarto exemplo, imagine que uma certa empresa, o risco de acidente é de um funcionário para cada 25. Então, desejo saber o seguinte, qual que é a probabilidade de selecionarmos 3 funcionários e todos eles terem se acidentado? Ora, se cada indivíduo tem a probabilidade de 1 para cada 25, né, então são 25 funcionários. E aí, não é que são 25 funcionários. 1 a cada 25 funcionários corre o risco de se acidentar. Então, a probabilidade de 3 funcionários terem sido acidentados ao mesmo tempo é a probabilidade da multiplicação de cada um deles. Então, um indivíduo, probabilidade 1 em cada 25. Segundo indivíduo, probabilidade de 1 em cada 25. Terceiro indivíduo, probabilidade de 1 em cada 25. Então, na hora que você multiplica essas probabilidades, você chega no percentual de 0,06%, que é a probabilidade de você selecionar 3 indivíduos e esses 3 indivíduos tenham sofrido acidentes. Agora é o seguinte, qual que é a probabilidade de selecionar 3 funcionários e nenhum deles tenham sido acidentados? Na verdade, a probabilidade é simples, né? Nós vamos ter o quê? Se um acidenta em cada 25, significa que 24 não se acidentam em cada 25. Ora, a probabilidade de 3, você selecionar 3,
e nenhum deles acidentar, tenha sofrido algum tipo de acidente, é a multiplicação dessas probabilidades. E aqui é um igual, mais um erro aqui. Então, não se acidentam 24 e 25, então como são 3, então você faz 3 multiplicações dessa natureza e aí você chega aí em 84,47%. Corrijam isso aqui no material de vocês. Nosso último exemplo, imagine aí que um jogo de bingo, nós tenhamos aí números de 0 a 99. O sorteio é feito sem a reposição da bolinha. Então, sorteou aquela bolinha, ela não entra para ser sorteada novamente. E um participante ele possui essa cartela aí. Qual que é a probabilidade de os 3 primeiros números sorteados pertencerem a essa cartela? Bom, então vamos lá. Essa cartela ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 números. Ora, então, a primeira bolinha sorteada para essa cartela, de 0 a 99, são 100 bolinhas. Então, veja bem, se essa cartela possui 20 números em 100 possíveis, então essa é a probabilidade da primeira bolinha ser sorteada e ela pertencer a essa cartela. Agora, veja bem, suponha que tenha sido escolhido o número 6. Esse número não tem possibilidade de sair de novo. Portanto, agora, ao invés de 20 possibilidades, nós só temos 19. Agora, veja bem, nós já não temos mais 100 bolinhas, porque esse número 6 já foi retirado. Portanto, ele não tem possibilidade de sair de novo. Então, o total de bolinhas agora passa a ser 99. Portanto, a segunda bolinha tem essa probabilidade, para essa cartela aqui. Suponha que tenha saído 64. A terceira bolinha, eu já não tenho mais as 20 possibilidades, são os 20 menos essas duas. Portanto, eu tenho agora somente 18 números possíveis para essa cartela. E já foram sorteadas 2 bolinhas, portanto, lá dentro a gente só tem 98 bolinhas a serem sorteadas. Portanto, essa aqui seria a probabilidade de uma terceira bolinha ser sorteada e pertencer a essa cartela. Então, como ele quer 3 bolinhas na sequência, basta que eu multiplique a probabilidade de cada uma delas, da primeira, da segunda e da terceira bolinha na sequência pertencer a essa cartela. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego em uma probabilidade de 0,75%. Bem, meninas, eu vou parar aqui a gravação desse vídeo e vou abrir para perguntas para vocês.